Gondim, um tema presente na pré-campanha era divisão no PMDB e divisão na base do governador Marconi Perillo, principalmente na escolha de candidatos em Goiânia. Os candidatos são definidos, as alianças também. Quem está mais dividido ou não tem ninguém dividido a ponto de, nessa história? Vacil, a principal divisão, se é que a gente pode dizer, pelo menos nesse começo, que ainda tem um pouco de rescaldo dessa intensa semana de articulações, é o Vanderlan com os partidos da base aliada do governo. Até essa cobrança que esses partidos da base estão fazendo para o Vanderlan fazer essa defesa da administração, mostra uma certa... que eles estão um pouco reticentes. É a fase do encaixe do candidato. Exatamente, né? Que vem nesse rescaldo daquela semana passada, que foi muito intensa de articulações e foi uma semana até a certo ponto surpreendente. O Vanderlan tinha um discurso de independência, agora tem que adaptar esse discurso para uma realidade nova. Então, assim, leva um certo prazo, né? Isso não é automático, né? Ele é o candidato da base, a partir disso ele já começa a defender o governo, tudo fica bem. Não é assim. Então, assim, ele mesmo está se adaptando, os aliados do Marconi estão se adaptando, o governador também vai ter que se adaptar um pouco, ele já falou em cobrar a reciprocidade do Vanderlan, o Vanderlan já respondeu, diz que é fácil citar as obras do Estado aqui em Goiânia, que faz mais que a Prefeitura. Então é um momento de se encaixar, como você disse, nesse caso da base aliada. Na base aliada tem Vanderlan e tem Francisco Júnior. Tem também, exatamente. O Francisco já o Francisco também, de certa forma, também é um certo encaixe, né? Porque ele acaba fazendo uma candidatura, o PSD e o PTB, né? Acabam fazendo uma candidatura fora dessa do Vanderlan. E o discurso do Francisco é mais tranquilo, mais calmo, mais conciliador. Ele fala que a candidatura dele está aberta à discussão de propostas, ele não faz esse embate direto com o Vanderlan e com a candidatura. No PTB já não é assim, né? A gente tem o Henrique, o deputado estadual, filho do Joair, que já é um pouco mais direto, né? Diz que a candidatura da base é do Francisco, que a candidatura do Vanderlan não é do Francisco, que o PSDB não apoia a candidatura da base governista em Goiânia. Então, assim, é um jogo assim, um pouco dividido entre o PSD, que o Francisco, que é um pouco mais conciliador, e o Henrique, que bate um pouco mais. Mas isso também, com o passar do tempo, isso vai acontecer, vai ser natural, do processo. Também. Definitivamente o PR é da base do governo, mas o candidato não é da base. Esse é o delegado Valdir. Exatamente, é um processo que já está mais assim, consolidado, né? O PR faz parte, tem a deputada Magda Mofato na base, mas o Valdir já se mostrou distanciado, diz que não se reconhece, diz que não se identifica com a base, saiu do PSDB. Faz até um discurso de oposição. Bate muito na segurança pública, que é um discurso dele, né? Critica o Estado em alguns pontos. Então, ele já é um ponto pacificado. O delegado não é da base, não se comporta como base. Iris Rezende, ao falar que estava fora da vida política, foi fator de divisão no PMDB ou foi outra coisa? E a volta dele é fator de união? Pode-se falar isso? Pode-se falar até certo ponto, porque quando ele sai, cria um certo problema no PMDB, porque muita gente quis ser candidato, mas ele, na última hora, ninguém conseguia aglutinar com tanta força, né, os pré-candidatos que se apresentaram, o Bruno, o André... Tanto que chegaram a falar em apoiar até... Vanderlan Cardoso, no final, acabou ficando muito forte esse rumor de apoiar o Vanderlan. Então, quando eles voltam, e todo mundo faz aquele evento, que os candidatos assinam uma carta de desistência. Então, assim, pelo menos para nós, para quem está de fora, ficou uma união. Internamente, existe alguns desgastes. A gente sabe porque todo esse tipo de articulação deixa desgaste. Isso não tem como se negar. Mas a gente sabe que também essa candidatura do cria uma certa expectativa de poder dentro do PMDB, que sem ele o PMDB não tinha. Então, assim, até certo ponto, isso também une, porque mesmo que internamente estejam rachados, eles têm uma expectativa de poder, de conseguir uma prefeitura. Quando une no amor, une na dor. Exatamente, é isso. No caso do PT, é uma unidade que foi natural. Desde o início, Adriano foi um fator de consolidação de unidade interna. Muito bem, são as candidaturas postas. Nesse fator de divisão, vários assuntos abordados aqui no Pauta Goiás, que a gente sempre traz o tema de volta para ver o andamento deles.